Oi, pessoal de casa, tudo bem por aí? Eu espero que sim. Vamos manter a fé, pois tudo passa. Para eu começar hoje o programa, antes de chamar meu convidado, eu tenho que fazer uma homenagem ao pai dele, um uruguaio de voz potente que adotou o Pará como a sua terra. É interessante, né, gente, que geralmente numa amizade, primeiramente nós conhecemos os nossos amigos, é claro, e posteriormente seus pais. Com ele já foi o contrário. Primeiramente eu conheci ele, Daniel Benites, que hoje não está mais conosco. Um grande talento. E agora, recentemente, eu conheci este meu convidado e que se tornou já um grande amigo e que hoje eu recebo aqui no Nossa Arte, Nossa Gente. E a partir de agora eu vou conversar para que você conheça. Se você não conhece ainda, eu vou conversar com Bruno Benites. Bruno, seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite, né? Muito feliz de estar aqui participando desse programa, né? Que é um espaço, mais um espaço importante que a gente tem para falar do nosso trabalho. E agradeço a lembrança também aí do meu velho aí, logo no início aí. Que bacana que vocês se conheceram. Com certeza. Praticamente é algo que sempre acontece, das pessoas associarem a tua trajetória com a dele também, a vida artística dele toda. Sim, acontece muito, né? Até porque, assim, muito do que eu fiz, né? Sim. Veio através das coisas que ele me apresentou, principalmente a música latina. E durante muito tempo, né, a gente tocava junto, né? Eu montei uma banda em 2002 chamada Mundo Mambo, que era uma banda justamente dedicada a tocar clássicos da música latina. E ele, um pouco tempo depois da banda estar em atividade, acabou entrando na banda para ser o nosso baixista, né? E ficou na banda, né? Tocando com a gente por muitos anos e até assim, um mês antes dele falecer, ou até menos, talvez 20 dias, a gente estava fazendo uns shows aí, umas temporadas de shows em alguns barzinhos da cidade. Então, assim, ele realmente ficou em atividade até o último momento, né? Teve uma coisa que foi a doença, mas que não chegou a tirar ele dos palcos praticamente em momento nenhum, talvez no pós-operatório. E Bruno, é interessante assim, você está falando isso, porque uma das coisas que a gente percebe muito nos convidados é essa relação muito próxima de família, né? Esse valor da família, né? E trabalhar com o pai, né? Como é que era isso? De repente você, primeiramente, era praticamente o líder da banda, mas o teu pai estava como baixista, né? Sim, e aí, como é que era essa relação? Foi legal, foi bem curioso. Claro que a relação de família, ela é um pouco diferente de uma relação estritamente profissional. Eu acho que as paixões, até porque a gente, né, tem um laço afetivo, elas aparecem mais em algum momento, talvez no momento de uma preocupação de fazer um show melhor, preparar um trabalho melhor, né? Então tinha esse ingrediente, mas que eu acho que era positivo, né? Claro. Eu acho que era positivo, é aquela coisa, a gente às vezes não vai criar uma discussão, uma briguinha com quem a gente não gosta, né? Claro. Com quem a gente não se preocupa. Então, era uma coisa do dia a dia nosso, de trabalhar, de estar junto. Foi curioso isso, que ele não estava desde o início da banda, mas entrou e trouxe a contribuição dele, né? Me ajudou, inclusive, a administrar muita coisa dentro da banda, né? Com a experiência dele. Então, foi ótimo. Você começou a carreira muito cedo, né? Aos 15 anos. Gente, vocês imaginam o que é o artista começar aos 15 anos de idade, né? Mas nesse período, assim, houveram limitações, houveram problemas, tipo, autorização para tocar em tal local, ser vetado em algum local, não pode tocar porque é de menor. Sim. O que aconteceu? Como foi esse período? Tinha sempre alguém ali responsável por você, acompanhando em tudo? Por exemplo, eu comecei a tocar numa banda que era lá do Conjunto Médici, né? Uma banda chamada Oxigênios. Né? Antes disso, eu tinha feito já uma vez um evento lá num clube, no Bancreve. Eu digo assim, eu conto essa carreira profissional a partir do momento que eu consegui receber um cachezinho, né? Uma coisa assim. Antes disso, a gente fazia show com os amigos em colégio, né? Colega de classe, tudo isso. E assim, curiosamente, claro que a gente nunca teve nenhum problema sério com isso, né? Eu lembro que lá na banda da Oxigênios era o pai do contrabaixista, né? O Seu Borromeu, que é um cara que acreditava muito no som do filho e dos amigos do filho. Então ele, de certa forma, era um responsável pela situação, né? Agora, era um tempo um pouco diferente. Vamos botar aí o ano 95, por exemplo. Eu não tinha problemas, não só quando eu ia tocar, mas quando eu queria assistir alguns colegas tocando. Sim. A gente não tinha problemas assim para estar numa casa noturna, né? Que é uma coisa até para se discutir. Claro. Que eu acho até que, olhando para trás, que bom que eu não tive nenhum problema com isso, mas, né, um jovem menor de idade
exposto assim na noite não é uma coisa muito interessante para estar acontecendo, né? Então, assim, os tempos eu acho que nesse sentido evoluíram. Até porque a gente já teve essa idade, a gente sabe como é que a gente Exato, pensava, né? É uma coisa, mas assim, eu nunca me senti assim desorientado. Sempre tinham pessoas Sim, claro. circulando perto da gente, adultos, mesmo do meio musical, ou amigos, né? Às vezes até, não, meu pai já era músico, às vezes eu encontrava os amigos dele, perguntava, cadê teu pai? O pai sabe que tu tá aqui? Era aquela história engraçada até. Ele dizia, não, tá tudo certo e tal. E eu procurava também não arrumar assim, maiores complicações nessas situações. Mas era um tempo diferente, eu acho que as coisas evoluíram para melhor nesse sentido, né? Por exemplo, eu vejo hoje, assim, os jovens e as crianças aproveitando mais a idade deles na hora certa mesmo. Sim, claro. Sabe, sem pensar muito nessa Você precocidade. é pai, né? Sou, tenho 2 filhos, né? Curiosamente, falando dessa idade, minha filha fez recente 15 anos em fevereiro, né? Sério? Fez Olha 15 anos, só, o Ian gente. fez ontem 11. Quando sai com elas é o irmão mais velho, né? Figura, né? Aquela coisa dos irmãos, mas são muito parceiros, né? É muito Sim, bacana. sim. E assim, ela estuda piano, né? Ele também gosta de mexer com música, mas no computador, né? Uma coisa de outra geração. Algo mais. Geralmente essa geração masculina é mais pro eletrônico mesmo, verdade, né? verdade. E é isso. Então eles têm a relação deles, estão cultivando uma relação com a arte assim, de forma tranquila, né? A pandemia também acabou estreitando isso, né? De buscar mais essa coisa do como eles poderiam se manifestar, né? A pandemia, claro, foi um período muito complicado, né? Mas como sempre tem uma luz, né? Em qualquer situação, eles foram buscando coisas para se apegar, né? Foi interessante e hoje eles têm outros hobbies, outras relações, principalmente com a música, com a arte, dessa forma toda. Eu conheci o Bruno recentemente, né, Bruno? E assim, mas eu já acompanho redes sociais, a gente já segue. Mas uma das coisas que eu percebo é assim a tua facilidade de transitar, né, sobre várias linguagens artísticas, fazendo esse hibridismo, mas ao mesmo tempo existe aquela pegada da latinidade, né, da tua música e que na verdade tudo que a gente faz aqui ele tem um pouco disso, né? Mas assim, para o público de casa, né? Se você pudesse dizer assim, a receita do meu trabalho, os ingredientes, as coisas que compõem o meu trabalho é isso, isso e isso. O que é que seria que você pudesse dizer assim? Eu acho que o que me ajudou para chegar nessa consequência, nessa construção, né, que eu tenho hoje musical, né, que sempre está se reconstruindo também, mas assim, é o fato principalmente, de ter crescido, né, aqui em Belém, que já é uma cidade que absorve a cultura de muitos locais, né? Principalmente na música, a gente tem essa proximidade com a cultura que vem das Guianas, que vem do Caribe, que vem desses países vizinhos aí, como a Venezuela, como a Colômbia, né? Falando de Amazônia como um todo, né? Sim. Fronteira aqui com a Amazônia. E tem esse ingrediente particular desse hibridismo também dentro de casa, né? Um pouquinho na linhagem genética também, né? Filho de uma paraense com um uruguaio, né? Um uruguaio, curiosamente, né? O Uruguai lá no finzinho da América do Sul, mas ele veio bater aqui no extremo norte, aqui também da nossa América, na Amazônia. E tudo isso aí me fez ter curiosidade de conhecer os trabalhos daqui, a música regional paraense, amazônica, né? E ao mesmo tempo estar estudando o que seria, né? Pesquisando essa música latina, que assim, é um termo que a gente fecha numa caixa, mas que é muita coisa, né? Cada país é um planeta musical, cultural. Eu tenho hoje cada vez mais me dedicado, por exemplo, a estudar coisas lá da região platina mesmo, da Argentina, do Uruguai. Isso está refletindo um pouco nas minhas composições também. Mas é isso, eu acho que não é uma receita de bolo, mas assim, eu acho que esses dois fatos, de eu estar em Belém, talvez se eu tivesse toda essa carga genética, mas não estivesse em Belém, eu não estaria fazendo som da forma que eu estou fazendo. Para marimbo, para Caribe, farinha d'água, salsicha, mangue, de pé descalço, carimbolando, tirando a saia pra enlouquecer. Para marimbo, para Caribe, farinha d'água, salsicha, mangue, de pé descalço, carimbolando, tirando a saia pra enlouquecer. Como é que é a tua composição, a tua letra? O que é que tu pensas quando vai fazer alguma coisa? Eu tenho assim, acho que algumas, não sei se eu posso chamar de vertentes, mas assim, é mais ou menos uma coisa também de acordo com o momento, né? Assim como a gente acorda um dia mais festivo, outro dia mais pensativo, outro dia mais reflexivo, né? Então eu gosto de brincar dizendo, olha, eu faço música para dançar, mas também faço umas músicas para pensar, mas as músicas para pensar também dá para dançar, e acho que dá para dançar, dá para pensar. Legal. Porque assim, de alguma forma, independente
de algumas letras, né, tentarem, né, alcançar uma reflexão maior, a gente trabalha a parte musical também, ainda com esses elementos, né, mais ritmados, tudo isso, né, mas acaba virando uma coisa só, né, eu acho que é isso. Vocês vão entender a lição que o sábio ensinou, mesmo sem querer ensinar. Cada palavra no escuro, sempre um conselho pra dar. No pular do pensamento, a vida é pra se alegrar, a vida é pra se alegrar. No meio aborrecido, preocupado, o que será de vocês? Esse mundo tá virando e quando eu me for, vocês vão entender. No meio aborrecido, preocupado, o que será de vocês? Esse mundo tá virando. Não tem uma única linha, né, mas ao mesmo tempo tudo vai chegando perto, né, uma coisa da outra, para fazer um conjunto. Mas falando assim da música paraense, a gente sabe que, eu não tenho acho que nem 10 anos, que ela ficou muito em voga, né, no Brasil todo, né? Percebes onde começou isso? Porque a gente sabe que tem todo um histórico, desde Fafá, Jane do Bock, Leila Pinheiro e tudo mais, mas teve um grande boom agora, né? O que aconteceu? O que está acontecendo com a música? Ela começou a ser vista a partir de quê? O que tu consegues perceber a partir de agora, assim, desse cenário que a gente está vivendo? Eu percebo, né, que apesar de não ser uma coisa unânime, eu acho que, de certa forma, uma parcela importante do público, né, desses mais ou menos 10 anos ou mais para cá, depois de, digamos assim, embarcarem em várias ondas, em várias modas que acontecem normalmente no Brasil, qualquer país, né, os movimentos musicais, eu acho que o pessoal do Norte começou a olhar para si mesmo, né? Não só os públicos, mas os artistas também, né? Então isso foi buscando dentro de cada um, acho que uma vontade, né, de botar para fora essa identidade, de fazer uma referência, pertencimento, né? Essa ligação que tem, esse laço afetivo, essa coisa de chamar, né, os mestres e realmente revisitar essas obras. Olha, nós temos mestres aqui do carimbó, tivemos o movimento da guitarrada, tivemos uma série de coisas aí interessantes que no momento que surgiram, né, digamos assim, ficou um pouco que em segundo plano, engolido por outros movimentos musicais maiores que estavam acontecendo em termos de Brasil, né, como acontecem até hoje. A gente tem aí também movimentos aí que tem uma força gigantesca, né, que a nossa música, assim, falando assim de forma muito simplória, não compete com eles exatamente, mas assim, eu acho que o que mudou isso foi a atitude do próprio nortista, o amazônico, sabe? Eu acho que a gente foi meio que pegando a receita assim de pertencimento, que eu acho que foi uma coisa que aconteceu décadas atrás com o Nordeste, né? Por exemplo, quando eles botaram a cultura deles mais acima, né? E começaram a criar vários projetos, começaram a estourar artistas no Brasil todo, que eu acho que aos poucos é o que está acontecendo aqui. A gente tem cada vez mais nomes, né, saindo, fazendo festivais fora, fazendo aqui, fazendo show fora do Brasil, aparecendo em programas de TV, tendo muita visualização, muito streaming. Então eu acho que é uma crescente que é parte desse momento que a gente resolveu se olhar no espelho e ver a gente do jeito que a gente é, de fato, né, culturalmente e musicalmente. E olha, gente, para vocês que estão assistindo a gente, quem ainda não conhece o trabalho do Bruno, eu recomendo, viu? É um trabalho assim que você não consegue ficar numa única música, você vai escutando de carreirinha, né? Como dizem. E Bruno, 2014, 2018, 2021, anos de lançamento de trabalhos teus, né? Dentro da tua discografia. O que é que veio mudando nesses anos, né? De 2014 para 2018, para 2021, né? O que aconteceu? Quais foram as mudanças, né? Enquanto estética do artista Bruno? Legal essa pergunta, né? Porque cada disco é uma construção e depois do primeiro a gente sempre fica pensando, né? O que eu posso fazer a partir daqui, né? Então a gente Quem sou eu agora, né? Porque as coisas vão mudando, né? Às vezes você tá aí, eu já tinha alguns tantos anos de carreira como músico profissional quando eu lancei o primeiro disco, mas eu era basicamente um músico de apoio, né? Um músico freelancer, né? Que é uma coisa muito bacana de fazer, eu aprendi muito, trabalhei com muita gente legal nesse período de ser ou guitarrista ou percussionista de uma banda, até da minha própria banda, porque a gente não tinha um trabalho autoral assim lançado, chegamos a fazer umas tentativas, mas não fizemos uma grande divulgação do trabalho autoral da banda Mundo Mambo. Então, a partir do primeiro disco, em 2014, né, então tinha um monte de músicas guardadas, composições aí minhas, composições aí com parceiros aí como Cássio Lobato, e comecei a olhar para elas, né, e ver o que a gente podia fazer com essas músicas
e o que é que seria um disco meu, a minha sonoridade. E aí já começa a aparecer, né? Até para minha surpresa, eu achava que eu ia fazer um disco muito latinizado, mas ele tem muita influência da música paraense mesmo, principalmente o primeiro. Talvez o primeiro seja aquele que a gente puxa umas 3, 4 faixas e começa a ver ali um universo paraense, percussivo, né? De umas influências interessantes. E o elemento latino está lá também, de várias formas, mas assim, eu vejo ele bem mais, olhando para trás, assim, misturado do que os outros. Ele não estava muito preocupado assim em definir uma impressão digital. Ele é um registro que eu gosto, tenho muito orgulho, né? Sou muito afim até de regravar, revisitar algumas dessas músicas, né? Ou em estúdio, ou em show. E gostei muito. Foi um início, assim, com toda aquela dificuldade do primeiro disco, sem patrocínio, sem tudo, né? Mas foi um aprendizado. Aí parte para o segundo disco, né? Já com uma certa demora até, né? 4 anos aí sem gravar um disco. Consegui através de um financiamento coletivo, né? Então teve uma estratégia, né? É uma estratégia que funcionou na época, foi muito legal. Fiquei muito feliz, né? Porque acaba sendo um risco também, porque de repente podia não dar em nada, né? Mas fica até logo a mensagem pro povo de casa, né? Que quando vocês verem, né, um artista fazendo essa que chama vaquinha, né? Sim. A vaquinha, como é? Virtual? Vaquinha Não, virtual. Vaquinha virtual, né? É um dos sites. Invistam, viu? Invistam, porque o artista ele precisa, porque hoje em dia a gente ou sobrevive de lei ou a gente tem recurso próprio para fazer, né? Exato. Mas a vaquinha também ela ajuda muito, né? É importante, às vezes são valores, eu lembro que na época que eu fiz o meu tinha valores, eu acho que a partir de R$15, e ainda com brindes e tudo isso. Sim. E assim, quando isso vai se multiplicando a gente consegue. Aí eu consegui gravar o segundo álbum, né, que foi o Miscigenado. Um álbum já um pouco diferente, eu já trouxe algumas participações, novas parcerias que eu não tinha ainda até esse momento. Parceria ali com o Ronaldo Silva, parceria com o Alan Carvalho, os dois participaram no disco também, né? Aí já tive uma proximidade também com mais pessoas produzindo o disco junto comigo, né? Nesse segundo disco aí já teve o Félix Robato em algumas faixas, né? O meu irmão Davi também em algumas faixas, o Lenilson Albuquerque, que estava desde o primeiro disco trabalhando comigo. E um disco interessante, né? Foi interessante que pela primeira vez eu gravei uma parceria, na verdade a única parceria que eu tenho com meu pai, que é um tango, né? Um tango chamado La Verdade é Mi Vida, que é uma letra que a gente fez no almoço. Era uma música que estava até perdida num áudio de celular, o celular do Davi, no caso, meu irmão. E depois que ele faleceu, um dia a gente lembrou conversando, ele disse, pô, mas será que existe esse áudio, né? A letra, eu tinha a letra no papel Agora eu escrito fiquei lá. curioso, tem como mostrar? Tem. Agora? Ver se a gente faz um trechinho dela aqui, né? Trechinho dela. El tiempo ha pasado, el mundo ha cambiado, recuerdo mis errores. La vida me enseñó que aunque haya dolor, todo es pasado. Hoy he vuelto a recordar que mi vida fue igual, con verdades y mentiras. Hoy le digo a mi papá, ya me voy por este mundo para escribir mi vida. 1000 noches han pasado, yo nunca he olvidado mi tierra querida. Todo lo malo es pasado, en la sangre sé que traigo la verdad de mi vida. 1000 noches han pasado, yo nunca he olvidado mi tierra querida. Todo lo malo es pasado y en la sangre sé que traigo la verdad de mi vida. Esse é do Miscigenado, né? Isso, do segundo álbum. Aham. Aí veio 2021. Sim, 2021, né? Curiosamente, um ano que parecia que ninguém ia fazer nada, né? Aí eu consegui aprovar, né, como muitos artistas, o projeto na Lei Aldir Blanc. Né? E já tinha algum material guardado de músicas que foram sendo feitas, né, antes da pandemia, até durante a pandemia, né? Aquele período do nosso meio desesperador às vezes, mas também criativo, né? Em muitos momentos. Eu procurava... Foi um momento de reclusão criativa, uma né? reclusão total, às vezes de angústia, às vezes de criação, às vezes, né? Uma série de situações. Mas assim, aí o disco aconteceu, né? Produzi junto com o Félix Robato, né? E foi muito legal. Esse já é um disco assim que ele vem mais ou menos com um conceito estético sonoro um pouco mais fechado. Então eu queria botar mais para fora essa questão da latinidade, essa proximidade com
com a música paraense dançante, né? Puxando aí também a coisa da lambada e da guitarrada, junto com essa característica que eu já tinha dos meus shows, que era a cumbia, a salsa, tudo isso. Então ficou um disco, digamos assim, mais formatado com um objetivo pensado já mais previamente. Ele foi mais premeditado, eu diria assim, né? Os outros, assim, o primeiro foi o primeiro, Sim. o segundo teve um financiamento coletivo, não sabia no que ia dar, e foram pintando músicas assim como esse tango aí, que eu não sabia nem se a gente ainda ia existir essa música, a gente resgatou um áudio, né? Fui lembrando como é que tinha musicado a música, tudo isso. E aí o terceiro já veio mais, digamos assim, de uma forma mais estruturada, até porque a gente vai aprendendo, né? Como acontece a coisa no... Mais amadurecida, né? Sim. Já certo de quem eu sou, que eu como quero. lançar, e já entrar nessa coisa de como lançar nas plataformas, tudo isso. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar, porque assim, o público de casa, ele geralmente ele tem essa questão, né? Quando ele vê o artista, principalmente paraense, ele fica imaginando que a gente tem uma estrutura semelhante aos artistas nacionalmente conhecidos, né? Nessa questão do gerenciamento de carreira. Como é o gerenciamento da tua carreira? Como é que és tu mesmo que vai lá e senta e faz participação em edital, escreve projeto? Como é que é isso? Sim, bom, eu meto muito a mão na massa, né? Então, assim, até por necessidade, né? Claro que eu já tive nesse percurso toda a ajuda. Por exemplo, meus 2 primeiros discos saíram pelo Na Figueiredo. Então, assim, eu não me preocupei com essa parte de como colocar nas plataformas, tudo isso. Eu lembro que no primeiro, foi lançado em 2014, nem existia Spotify, essas coisas, mas já existia algumas coisas ali no iTunes, tudo isso, que era que se vendia música por música, né? Não era nem o streaming, você vendia a música. Pelo menos foi assim que eu entendi que funcionou. Depois foi migrando para o streaming, né? Então, por exemplo, esse terceiro disco eu escrevi o projeto, né? Para Leodir Blanc, escrevi o projeto, né? Produzo as músicas também, boa parte dos arranjos, claro, com as colaborações que estão lá nos meus discos, né? E assim, e claro que nesse caminho a gente vem encontrando muitos parceiros, né? Por muito tempo foi o Na Figueiredo, um grande parceiro, né? Hoje eu tenho trabalhos aí junto com a Lambada Produções, que produziram o meu clipe, também fizeram parte de toda essa questão da estrutura do disco, né? Me deram também muito direcionamento de como fazer essa questão das plataformas, né? Então, assim, existe uma coisa muito, a gente vai se autogerindo, né? Nessa música independente, eu acho que não só no Pará, em qualquer lugar. Mas assim, eu acho que a força vem, querendo ou não, desse coletivo, que a gente vai se informando com os colegas, né? Às vezes alguém te chama, não, vem aqui em casa, vamos conversar, vamos bater um papo aqui, vou te mostrar como é que funciona, aí tu já vais aprender, aí numa outra oportunidade tu já consegues fazer sozinho, né? Ou de forma mais estruturada, ou se junta logo um coletivo, né? Como a gente tem feito, né? E eu acho que assim é que a gente vai se fortalecendo, né? E para a gente encerrar, Bruno, me fala de uma realização pessoal já alcançada e de um sonho futuro. Pode ser dentro da música ou não. Alguma coisa pessoal. Não, eu acho que, pessoal, se for pensar na questão artística, eu acho que está começando a ser colocado os tijolinhos ali do que um dia eu acho que, independente de você ser um artista famoso nacionalmente ou mundialmente, né, eu acho que a arte ela é uma coisa que fica. Então, seja você um pintor, né, um poeta, um músico, eu acho que o importante é você conseguir achar uma forma de seguir sua vida com toda a dificuldade que sempre tem, com tudo que a gente tem que fazer, mas manter o foco que você está construindo alguma coisa, né? Um legado para o futuro, né? Claro. Independente de um sucesso automático ou não, ou mais explosivo ou não. Então, acho que é isso. Agora, olhando já com 3 discos, né? Já pensando no 4 e já pensando em me envolver também em outras coisas dentro da arte, né? Procurando chegar mais perto da questão do audiovisual também. Eu acho que a minha realização hoje seria essa, dizer que eu acho que eu estou conseguindo fazer o que eu pensei o que eu não sabia se eu ia conseguir fazer um dia, construir isso aí pouco a pouco, né? Basicamente, acho que isso, né? Qual era a outra pergunta? Eram 2? Se já teve alguma realização alcançada? Eu acho que é isso, eu acho que é aquela coisa do percurso, né? Não é nem tanto a chegada, né? Mas eu acho que é o percurso, eu acho que eu estou conseguindo andar no percurso. Poxa, amigo, obrigado Eu que agradeço por você estar aqui comigo, viu? E eu vou te fazer um desafio. Fazer o seguinte, a gente sempre faz o seguinte, a gente junta o primeiro bloco com o segundo bloco. Então ele vai voltar daqui a pouquinho, ele vai fazer uma dobradinha com outro artista que vai ser entrevistado. Tá? Vamos. Bora ver se sai, né? Vamos sim. Mas olha só, para encerrar esse bloco, eu gostaria que você tocasse alguma coisa que você diz assim, esta música sou eu, tá?
E você aí de casa fica aí só um pouquinho, a gente vai para o apoio cultural e daqui a pouquinho a gente volta com mais entrevista no Nossa Arte, Nossa Gente. Para marimbo, para caribe, farinha d'água, salsibanguê, de pé descalço, carimbolando, girando a saia pra enlouquecer. Para marimbo, para caribe, farinha d'água, salsibanguê, de pé descalço, carimbolando, girando a saia pra enlouquecer. Vem conhecer minha dança, vem mistura, vem viver. Sou filho da pagelança, do rio Batuque Verê. Vem conhecer minha dança, vem mistura, vem viver. Sou filho da pagelança, do rio Batuque Verê. Para marimbo, para caribe, farinha d'água, salsibanguê, de pé descalço, carimbolando, girando a saia pra enlouquecer. Para marimbo, para caribe, farinha d'água, salsibanguê, de pé descalço, carimbolando, girando a saia pra enlouquecer. Vem conhecer minha dança. Quem vai querer, vai querer, vai querer desarrumar. Quem vai querer, vai querer, vai querer lambadear. Eu sou de um país que se chama Pará, que tem no Caribe o seu porto de mar. E sei pelos discos do velho Cougar que yo não puedo viver sem bailar. Lambada nega, vem cá neguita nega, me dá que eu dou. Te dou aquele funga das ilhas de bom chamar amor. Eu confesso que esse é um dos momentos que eu torço para que o sinal da TV Nazaré esteja chegando maravilhosamente em vocês que são do interior. Vocês que acompanham o programa e que merecem, claro, nossa qualidade. Eu quero agradecer, inclusive agradecer a todos vocês que nos acompanham, seja lá de onde for, seja de Belém, seja do interior. A gente sabe que não somente no Pará o programa ele passa, mas as pessoas podem assistir também em outros estados, ou até capitais, como em Macapá. E também tem muita gente que eu já fiquei sabendo que assiste pela internet, até de outros países, gente, isso, de outros países. Gente de Portugal, gente da Alemanha, sempre recebo mensagem de pessoas que estão assistindo o programa pela internet. Então, o meu agradecimento. E, gente, eu espero também que hoje a TV Nazaré esteja chegando com toda a qualidade possível em Gurupá, tá? Eu vou dizer por quê. Primeiramente, eu vou dizer o seguinte, povo de Gurupá, se você está assistindo esse programa, o meu convidado, ele pertence a Gurupá, né? Uma localidade de lá. Então, senhor prefeito, Câmara de Vereadores, está na hora dele receber, sabe, alguma, como eu posso dizer, uma encomenda que se diz? Não sei, mas que ele receba uma homenagem, né, enquanto artista que é natural dessa cidade. Então eu vou conversar agora com esse grande amigo que eu já conheço há muito tempo, tenho uma admiração imensa e já era para ele estar aqui há muito tempo, né, comigo, mas tudo no seu tempo, né, e agora ele está aqui. Olivar Barreto. Obrigado, amigo, por você estar aqui, viu? Muito bom estar aqui contigo, Reginaldo. Muito legal. Mas estava falando que não é exatamente de Gurupá, né? É uma localidade próxima, né? Na verdade eu sou do Rio Baquiá, que fica mais ou menos a 6 horas, você baixando o Amazonas, na direção de quem já está indo para o Amapá, mas ainda no estado do Pará, naturalmente, no município de Gurupá, na região das ilhas, tem o Rio Baquiá. E a minha família vem de lá, todos nós nascemos lá no Rio Baquiá. Percebes uma coisa, gente, assim, e Olivar? Até essa história, né, dele dizer de onde ele é, do Rio, né, Baquiá? Baquiá. Baquiá. É. Ele é muito poético, gente.
Pensa numa pessoa que é poeta. O Rio Baquiá é grande. Até a história dele, né? A narração dele, ele é poético, né? De dizer de onde ele veio. Isso é muito bonito. Não, mas eu tenho muito orgulho de ser de lá, de ter nascido lá no Baquiá, né? E de ter, embora eu tenha nascido no Baquiá e tenha vindo para Belém aos 6 meses de idade, quando eu nasci, eu sou o mais novo de uma família de 9 irmãos, e a minha família mudou totalmente para Belém. Sim. Eu tinha 6 meses de idade, mas a partir dos 5 anos de idade eu voltei a primeira vez no Baquiá com a minha família e passei toda a minha infância, pelo menos 2 vezes por ano, indo para lá, porque o meu pai trabalhava lá e tinha um comércio no Rio Baquiá. Então nós íamos com a minha mãe para juntar a família toda, com os filhos menores, né? Os mais velhos já ficavam em Belém, mas os menores iam, né? Então a gente passou toda a infância. São quantos filhos? Nós somos 9 irmãos, 9 irmãos. Graças ao bom Deus, são todos vivos. Que maravilha. A minha irmã é mais velha, já tem 70, 71 anos. Você estava me falando que sua mãe está com 90... A minha mãe tem 90, vai fazer 96 anos agora. Que né? maravilha. É. Meu pai já não está mais aqui com a gente já há 25 anos, mas a minha mãe está. Mas assim, essa história de ser do interior, que é natural da nossa história, dessas cidades da Amazônia, né? Todas essas famílias, grande parte das famílias, de muita gente que a gente conhece, migrou do interior para a cidade, né? E foi o nosso caso. A gente veio porque com a necessidade de estudar, então dos filhos estudarem, a gente veio quando criança para Belém, né? Mas eu adoro e tenho o maior orgulho e penso muito no Baquiá, e penso nas possibilidades daquelas pessoas que estão ali, de como pode se fazer um ensino para aquele lugar. Eu tenho várias ideias que eu penso a respeito disso aí. Falando agora, eu já até imaginei assim um álbum do Olivar Barreto com o nome Baquiá. Esse nome é lindo, né? É lindo, eu acho Baquiá, muito né? bonito. Eu gosto muito. Agora, Olivar, falando assim de lugares, né? Eu sei, né, que você já passou por vários lugares, né? Mas assim, o público de casa precisa saber também quantos lugares você já passou assim, seja para estudo, que morou, ou seja para promover a tua arte, né? Eu morei em 2 lugares. Certo. Eu morei no Rio de Janeiro, morei 5 anos no Rio, depois voltei para Belém, passei 10 anos em Belém e depois fui para a França. Morei 6 anos na França. No Rio foi para estudo, né? No início era para estudar canto, né, na ProArte. Eu, na verdade, estudei, mas não terminei o curso lá. E depois eu comecei a trabalhar com música, com assistência de produção numa casa de shows no Rio de Janeiro, que existe até hoje, que é o Circo Voador. Nossa, trabalhei no circo legal. durante 3 anos, pelo menos. Conheceste também muitos Na artistas, verdade, né? a melhor coisa que aconteceu nesse momento, eu tinha 21 anos, 22 anos, quando eu comecei a trabalhar no circo, foi a possibilidade de ver todos os artistas que eu gostava, poder ver, porque o circo trabalhava com mini temporadas, né? Então eram shows sexta e sábado. Então a gente trabalhando ali, a gente trabalhava no escritório próximo dos Arcos da Lapa ali, e nos Arcos era a lona, onde até hoje ainda acontece nessa época, né? E você via todos os artistas passando por ali. Quase todos os artistas que você possa imaginar passaram pelo circo nesse período de 3 anos que eu trabalhei lá. Então eu tive a possibilidade de ver muitos artistas assim, isso aí foi, para mim, já foi uma coisa muito maravilhosa, assim, né, para quem faz música. E falando de artistas, eu recordo, logo que nós nos conhecemos, numa visita informal que eu fiz na tua casa, eu recordo, gente, que ele tinha, assim, eu não me lembro se era uma estante, não lembro o que era, mas eu sei que era muito vinil. Ainda tens? Não tenho, me desfiz dos vinis. Sério? Me desfiz. Mas era muito, gente. Mas era muito, eu tinha muito, né? Mas para vocês terem uma ideia do quanto esta pessoa conhece da música brasileira, né? Isso aí, Reginaldo, assim, eu acho que é o seguinte, cara, eu não sei porque comigo a música sempre fez parte, assim. Então, eu era muito criança, eu brincava na rua, como qualquer garoto, né? Viemos morar no Jurunas, morávamos ali no Jurunas.
E aí eu saía e tinha brincadeira de rua com tudo, né? Olha, gente, Papagaio, além de bola e tal, Gurupá não sei o quê. homenagear, os Jurunas tem que Os homenagear Jurunas também. E aí a gente morava ali nos Jurunas. Então eu tinha, normal, como uma criança normal que você ia, Sim. mas eu tinha um momento meu em casa com música que eu comecei a escutar muito cedo, muito cedo. Meu irmão mais velho tocava violão, então eles faziam, os amigos iam para casa, para nossa casa lá nos Jurunas. E as minhas primeiras lembranças assim de estar nesse mundo já estão relacionadas à música. Escutando música com uma memória afetiva relacionada à música sempre, sabe? Então, em mim, a música pegou dessa maneira. É interessante, né, Odivar, gostava de que música. a maioria dos artistas, né, que abraçam mesmo a música brasileira tem essa história de infância, né? Por exemplo, eu recordo que tinha um programa na rádio que a minha mãe assistia todo dia chamado Bondinho da Saudade. Eu era apaixonado por esse programa, criança, Sim. e eu assistia, parece que eu estava vivendo tudo aquilo. E é interessante quando a gente incentiva isso na criança também, porque ela começa até a evocar essas imagens, né? Sim. De tempos e começa a entender a própria história, né, das pessoas, né? E, na verdade, Reginaldo, o que acontecia é que eu já estava começando ali a fazer uma pesquisa sem saber que eu estava pesquisando. Simplesmente porque eu gostava muito daquilo. Então, eu adorava. Então, naquela época, nós tínhamos possibilidades, porque era na época do vinil, então você tinha a ficha técnica do vinil, então você via tudo. Então, eu sabia todas as letras, eu sabia todas as músicas, eu sabia toda a ficha técnica daquilo. Aquilo não era nenhum problema para mim, aquilo era um divertimento total. Então, eu fui aprendendo música assim, a música surgiu na minha vida e ela foi fazendo parte cada vez mais da minha vida. E eu já imaginava a possibilidade de cantar. Só que era uma coisa que é uma coisa secreta, né? Que você imagina que pode cantar. Quando eu vi a possibilidade, e na verdade eu acredito que eu aprendi a cantar escutando música mesmo, sabe? De tudo que eu escutava, na verdade, o meu canto, o que eu faço de música, se fez a partir das coisas que eu escutava realmente. Chegaste a estudar teatro? Porque eu te acho muito cênico no palco, vives muito o personagem. Na verdade, mas eu fiz uma peça de teatro, mas eu não me acho um ator, não, me acho um pouco canastrão. Eu me acho canastrão, assim. Mas a música, ela te leva, né? A música também, ela te leva para outros, você vive outras coisas, né? E assim, outras realidades, né? O que a música... E a ideia, e ser intérprete, tentar procurar uma característica, algo seu que venha do teu próprio umbigo, né? Porque você escuta, no início você pode imitar e tal, mas depois você tem que ir em busca de algo, do que eu quero, né? Qual é a minha intenção no meu cantar, né? Isso aí a gente vai buscando, né? É um trabalho de construção. E aí eu acho que isso também traz um pouco dessa coisa do teatro, né? De você viver um pouco aquilo. Principalmente a música brasileira, que é o que eu adoro, e que você sabe que tem uma possibilidade muito grande na música brasileira, de coisas, você pode saber toda a história do Brasil e toda a história do mundo e das pessoas através da música brasileira. Sim. Né? Eu acho que todas as músicas, todas as culturas de todos os países são assim, mas eu sei que a brasileira é muito assim, ela te conta toda a história, né? Tem uma parte histórica, tem uma parte de traços de personalidade, as histórias de amor e tal. Então tudo isso aí te leva para uma outra possibilidade, né? E para outros mundos e tal. Também é uma viagem, tem muito de teatro, né? Da música, né? E você é um dos artistas assim mais requisitados para defender músicas em festivais, né? Participação em álbuns de outros artistas, participação em show. Consegues ainda contabilizar ou ter mais ou menos ideia de quantas participações, quantas gravações? Não, na verdade eu não tenho. Talvez não sejam tantas assim, mas eu acho que são. Ele é modesto, gente. Eu fiz algumas, eu já participei de algumas. Festival, eu sei que eu perdi a conta, porque eu participei de muitos festivais. Sim. Eu comecei a participar de festival, assim, eu acho que em 1995, e os anos que seguiram aí, eu participei de muitos. Tive muitas premiações aqui no Pará e fora do Pará também. Agora, alguma mais significativa? olha,
assim, aqui do Pará, a gente teve um ano que a gente ganhou com uma música do Ziza Padilha e do Dudu Neves, Um e Outro, uma música deles, assim, que é um festival que é de música popular paraense, né? E nós ganhamos todos os prêmios, então isso aí, eu fui melhor intérprete em primeiro lugar e foi melhor arranjo e tal. Mas participei também fora daqui, em Alegre, eu fui melhor intérprete, no festival na Bahia, em Bom Jesus da Lapa também, que é um lugar lindo, que tem uma igreja linda dentro de uma cidade à beira do São Francisco. Assim, e foi muito bacana, mas assim, festivais de Marabá, festival de Orem, na verdade os festivais são muito importantes, né? Eu deixei um pouco agora os festivais, porque eu acho que na verdade chega uma hora que você começa a se repetir. Me entrevistaram lá em Orem sobre isso, eu falei, olha, eu já ganhei todos os prêmios aqui que um artista pode ganhar, primeiro lugar várias vezes, melhor intérprete, segundo, terceiro, a minha música já até não passou para a final. Eu falei, esse ano, pô, a minha música não passou para a final, então eu vivi tudo que um artista pode viver. E aí eu acho que chega uma hora também que existem outras pessoas que estão vindo aí, assim, que devem participar, e aí eu já participo menos hoje em dia de festival de música competitiva. Acredito mais nos festivais que sejam mostra. Sim. Hoje em dia eu acredito mais em mostra do que o festival competitivo, sabe? Essa questão dos shows aí também foi uma coisa que sempre me surpreendeu, porque eu voltei para Belém, quando eu voltei do Rio de Janeiro para Belém, que eu considero que a minha história na música começou, embora tivesse começado antes. Eu comecei a cantar em 1987 aqui. Sim. E em 1987 eu já cantava no Shop House, que era um lugar que existia lá no entroncamento, lembra? Eu lembro. E eu lembro que tinha uma banda lá, que era a banda do Edilson Moreno e tal, do pessoal que tocava lá. E eu acabei cantando uns meses antes de ir para o Rio de Janeiro nessa banda, com o Edilson, o pessoal e tal. Então eu comecei, na verdade, a cantar em 1987, mas aí, quando eu fui para o Rio, eu achei que eu não fosse voltar a cantar. Fiquei no Rio esse período de 5 anos. Quando eu voltei em Belém, quando eu pisei em Belém em 1993, a música, venha meu filho, volte. Tudo aconteceu para eu voltar para a música. Aí quando eu voltei, eu falei, bom, agora não agora um marco foi o show em homenagem a Noel. O Noel Rosa. Favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentado. Vou bem quente com manteiga, peço um guardanapo, um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado, que eu não tô disposto a ficar exposto ao sol. Pra perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Em 1996 eu fiz esse show que era sobre a obra do Noel Rosa. Fiquei surpreso porque o Teatro do Centur, né, no caso, lotou, era uma quarta de música, o projeto uma quarta de música, lotou tanto que nós tivemos que fazer uma quinta de música, de tanta gente que foi assistir esse show, e aí foi uma surpresa enorme que eu nem esperava, muito pelo Noel, naturalmente, porque se tratava de um compositor, um dos grandes compositores brasileiros. E por ser um artista novo, né? Por um artista novo que estava cantando ali, Noel, esses shows temáticos. E eu faço parte de uma geração assim de músicos que, embora os anteriores músicos que a gente conhece aqui já fizessem shows em teatro, eu acho que a gente meio que definiu essa história de partir para os teatros mesmo, assim, quando chegou na gente, mais do que nunca, né? Logo no início da nossa entrevista, você falou de ter morado na França, né? E fazendo agora, né, essa ponte justamente com essa questão da música brasileira, né, da importância que ela tem para ti, como é que foi estar lá, né, e cantava música brasileira, né? Sempre música brasileira. Música brasileira. Como Sem é que dúvida. foi esse período lá? Olha, foi muito bacana, muito legal, porque a música brasileira tem um reconhecimento e um respeito muito grande, né? Eu acho que na Europa, posso falar da França porque foi onde eu morei. Mas, assim, em Paris, o Baden-Powell, que é um grande compositor de bossa nova, por exemplo, morava em Paris na época do falecimento dele, né? Então, as pessoas ainda tinham, naquele ano, que eu fui em 2003 para a França, e fui logo no início de 2003 e voltei no finalzinho de 2009. Então, nesse período aí, desses 6 anos,
eu acho que até hoje ainda se fala muito da Bossa Nova, se tem um respeito muito grande pela Bossa Nova, né? Então, e a Bossa Nova faz parte do nosso repertório. Então, assim, a gente fazia um circuito, assim, que era muito bem cotado, assim, em Paris. Mas não só eu, a Alba Maria também morava lá, estava na mesma época que eu estava. E a Nazaré Pereira, que foi a grande estrela, talvez brasileira, né? Que foi mais longe, assim, na França, né? A Nazaré teve uma carreira, assim, inclusive, ela foi o nosso primeiro até programa. Hoje, né? A Nazaré é uma grande artista, né? Que fez. E essas pessoas, por exemplo, a Nazaré que estava lá, me recebeu, assim, muito bem quando eu cheguei. Mas Paris, essa ida, Olivar, para lá, assim, o que foi determinante, assim, não, agora eu vou para lá? Foi um convite ou eu vou... Eu tinha uma pessoa muito próxima a mim, Sim. que é a Lourdes Moreira, que morava lá, e a Lourdes já me convidou. Nós tínhamos uma relação aqui, a Lourdes já me convidou, vem para cá e tal. E eu tinha feito o meu CD, eu tinha acabado de fazer meu primeiro CD. Então imagina, nesse momento você vê uma possibilidade de sair, de conhecer uma nova cultura, com um trabalho novo. Então isso aí foi determinante, né? E aí você aproveita as possibilidades. Pintou uma possibilidade de sair daqui para conhecer um período, para ficar um tempo fora, por que não? Mas bate medo. Porque é um tiro no escuro, né? Na verdade, né? Na verdade mas assim, você vai, você encara, assim. Foi tão bom a minha ida para a França, porque que depois eu voltei da França, para você ver como é que são as coisas. Eu aprendi a falar a língua lá, vivendo na França, e quando eu voltei de lá, eu tinha um plano de voltar e estudar aqui, entrar numa universidade aqui, fazer um vestibular aqui e depois voltar para lá, para ter um visa de estudante, para ficar mais tranquilo ainda lá e tal. E, na verdade, eu acabei voltando e passei no vestibular para a língua francesa e me formei num curso de letras na UFPA. Eu lembro dessa época. Né? Então, para você ver como isso aí, essa ida para a França foi tão maravilhosa na minha vida, me trouxe tantas coisas boas, que resultou até nisso, numa possibilidade de voltar a estudar e de cursar uma universidade, né? Fazer um curso superior e tal, e terminar o curso de letras, que abre uma outra possibilidade. Isso aí já me abriu uma possibilidade de ir para a Guiana Francesa, para lecionar lá durante um período num programa do governo francês com as universidades brasileiras e tal. Então, assim, as coisas vão acontecendo. Eu acho que o bacana é você se jogar mesmo, assim, né? Agora, claro que a gente tem medo, né? Agora, eu acho que o medo vai chegando à medida que o tempo vai passando, a gente já vai ficando um pouco... Opa, hoje em dia a gente já fica um pouco mais... Vê que o mar não tem cabelo e o vento não tem mulher. Maré cheia, oh maré cheia, oh maré cheia, oh maré cheia, tão cheia de mar. Maré cheia, oh maré cheia, oh maré cheia, oh maré cheia, tão cheia de mar. A música para mim nunca foi algo assim com fronteiras. Eu vou até aqui, eu faço isso aqui, né? Até porque a música brasileira, por si só, você sabe que você pode, dentro da música brasileira, dessa sigla MPB, você pode cantar samba sem ser necessariamente um sambista, pode cantar pop sem ser exatamente um cantor de pop, ou pode cantar uma música nordestina, como uma música do Luiz Gonzaga, sem ser um forrozeiro ou uma pessoa Ou ter nascido no Nordeste. Ou ter nascido no Nordeste. Então a música brasileira, ela abarca todos esses gêneros, né, dentro dela. Então, assim, dentro da música brasileira eu tenho muitos interesses. Então, na verdade, quando eu opto por fazer algum trabalho, é alguma coisa que parte daqui, porque você sabe, como eu falei que não sou compositor e não sou instrumentista, dependo dos instrumentistas para me acompanharem, eu sempre tomo, claro, que não de uma forma, assim, determinante, que seja, assim, imperativa, mas eu faço questão de escolher o repertório que eu vou cantar, tanto quando eu estou cantando na noite, na verdade os músicos que me acompanham, que meus colegas estão comigo no palco, já sabem que eu gosto de poder escolher, porque na verdade como eu estou na linha de frente, eu vou sentindo também, e a experiência vai fazendo você sentir
o que é que você deve cantar, tanto quanto no que eu devo gravar. Então, isso eu aqui que tomo para mim essa história, da escolha de repertório e tal. Mas são coisas que vêm de uma vontade de cantar simplesmente, né? E de não ter uma barreira, de não dizer, eu vou até aqui, daqui eu não vou mais. Mas você compõe também, né? Eu componho, como eu falei, de forma episódica, assim. Uhum. Eu tenho algumas coisas que eu escrevo e, por exemplo, nesse último disco que eu lancei agora, que está nas plataformas, que as pessoas podem escutar no Spotify, em alguma dessas plataformas, que é o Senhor a Tempo, nele eu tenho 3 composições minhas. Que legal. Né? Mas assim, eu não deixo de fazer o trabalho como intérprete, na verdade. Dá uma palhinha de uma dessas tuas. Eu tenho uma música com João Daibes, que é A noite era pura inocência, o céu. No teu olho a beleza, luar, sorridente no tempo, o lajedo em espelho, refletia um balão, a música. Enquanto um pede, o outro rouba, se entorpecem de espinho e rosa. Enquanto um quer bem, o outro prosa, provoca o desdém que se reprova. Enquanto um guarda, o outro esnoba, e nem percebem que nada sobra, que o mundo roda, que tudo muda, mas o amor não sai de moda. Eu tô lembrando que, na verdade, a gente se encontrou e você já trabalhava numa escola, lembra como é que foi isso aí? Lembro. E você fez um contato e me ligou porque você estava fazendo uma espécie de... uma promoção naquela escola, que você levava artistas era um projeto, era um projeto que tu criaste dentro de uma escola. Isso. Eu falei, cara, o Reginaldo, a vida inteira, quando eu vi esse programa, eu falei, cara, eu tenho que ir lá no programa. Mas entendi que tinham vários artistas, até novos, da nova cena que estão vindo. Eu achei genial isso aí que você traz sempre. Falei, mas quando é que eu vou lá? É igual como eu fazia quando eu comecei a cantar. Porque quando eu comecei a cantar era assim, eu ia nos lugares, mas eu queria saber da hora que eu ia dar, que horas eu vou dar canja, tá tudo bem, tá tudo bom. Mas e eu? Quando é que eu vou dar canja? Louco para cantar, né? E aí eu ficava pensando nisso, assim, quando é que eu vou lá no programa? Mas eu lembrei que é isso, né? Você sempre nesse movimento colocando os artistas em foco, assim, eu acho muito bacana. Amigo, quero te agradecer muito grande estar imensamente você estar aqui comigo, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigado a você. Saiba que esse momento eu sabia que ia ser abençoado, né? Olha só onde nós estamos, gente. Né? Inclusive, eu quero agradecer à Secretaria de Cultura do Estado, né? Aqui a direção do Museu de Arte Sacra, Santo Alexandre, por terem permitido que hoje nós gravássemos o programa aqui. Então, amigo, fica o seu recado aí para o público de casa, né? Então é isso. Você sabe que eu sou... a gente é telespectador, né, da TV Nazaré. A minha mãe assiste todos os dias, acompanha a programação da TV Nazaré, né? E eu, que estou dentro de casa, acompanho junto com ela também, né? A minha mãe é fã, conhece toda a programação. E eu também tenho muitos programas na TV. Na verdade, eu tenho 2 shows que a TV Nazaré passou durante esse show do Noel Rosa e um show que eu fiz sobre a obra do Gilberto Gil, que é o Cores Vivas. Legal. E durante muito tempo eles passavam esse programa na TV Nazaré. Então, na verdade, eu já me sinto íntimo da TV Nazaré e quero falar para os ouvintes que a gente está aí, está fazendo um trabalho e que é um prazer muito grande estar aqui falando a vocês, para todos vocês, nesse programa maravilhoso aqui do Reginaldo Viana. Obrigado, amigo. Muito obrigado. Eu só agradecer a TV Nazaré e a todas as pessoas que estão assistindo. E para você que ficou com a gente até agora, eu termino com uma frase do Mário Quintana que diz: a amizade é um amor que nunca morre. Então a você, minha amizade e meu carinho. E semana que vem a gente está de volta com mais nossa arte, nossa gente. Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau. Lambada nega, vem cá neguita nega, me dá que eu dou. Te dou aquele funga das ilhas de bom chamar amor. Calar eu me calei,
Agora vou falar. Paris, se cheguei, vou ficar. New York, Moscou, Berlim, Bogotá. Eu sou mandinga do meu Pará. Lambada nega, vem cá neguita nega, me dá que eu dou. Te dou aquele funga das ilhas de bom chamar amor.